E hoje nós viemos na casa de um familiar da Gabriele Daniel de Moraes, de 31 anos, a vítima de um feminicídio causado pelo marido dela, policial militar. Você é a única familiar da Gabriele aqui? Sim, eu, meu esposo e os filhos. E como que era a sua relação com a Gabriele? Amorosa, amigável, meiga, né? Uma pessoa amada por todos ao redor, familiares, amigos, de serviço, em tudo. Ela era muito querida, muito amada, não tinha nada de negativo para falar dela, que era uma pessoa má, né? Que era um mau exemplo, que era uma mãe negativa, né? Uma pessoa muito boa, amorosa, cuidadosa, né? Se dedicava na profissão, na casa, na família, e felizmente aconteceu esse fato. Em algum momento, durante essa convivência de vocês, ela já chegou a relatar o comportamento dele, se ele já foi agressivo com ela, ou se ela já apanhou, já sofreu agressões por parte dele? Não, para mim, particularmente, ela nunca comentou nada. Elaine, a gente recebeu uma informação que ela já chegou a separar dele em algum momento, foi para o Pará com os familiares. Isso de fato aconteceu? Sim, isso de fato aconteceu. Ela pediu separação, né? Ela entrou, parece que até com a guarda do filho deles, né? O maior. E ela foi para o Pará, que ela foi com essa guarda da criança. Chegando no Pará, em uma noite que ela estava lá, no outro dia seguinte, na madrugada de um dia para o outro, ele chegou atrás dela. E lá eles foram para uma chácara de um dos primos, que a gente tem bastante primos, somos uma família bem unida, então a gente gosta de confraternizar, estar junto, partilhar momentos que são todos únicos e especiais, né, em famílias. E lá, nessa chácara, a gente percebeu os primos, na verdade eu não fui, mas os demais primos todos que estavam falaram. Ele demonstrou ciúme, porque um dos primos chegou para ela e falou: nossa, Gabi, você tá linda, porque realmente ela é linda. Era, né? Que Deus o tenha. E aí abraçou ela, e aí acho que aquele ar dele de ciumento, doentio, cresceu, aquela arrogância dele, não sei o que aconteceu. Ele puxou a arma para os primos e falou algumas coisas, asneiras, loucura, e os primos ficaram todos revoltados com ele. E naquela mesma noite eles saíram para a cidade próxima, né? E ele convenceu ela e trouxe ela de volta para cá. Até então a gente não sabe o que levou, o que houve, que relatou que ele teve que fazer isso tão brutalmente, essa crueldade com ela, que a gente não aceita, é imperdoável. Ele é um monstro, covarde, não precisava tudo isso com uma pessoa tão boa, ela não merecia. Como que a família recebeu essa informação? Como que vocês ficaram sabendo que ela havia sido morta por ele? Então, naquele domingo, no final do dia de domingo, dia do acontecido, nós estávamos na igreja, eu e meu esposo e meu filho. E bem rápido, a gente chegando lá, na hora do culto, meu telefone começou a tocar desesperadamente, meus familiares do Pará. Um ligava, uma irmã ligava, a prima ligava, o tio ligava, a tia ligava, eu ligava, e eu já prestei atenção, falei, tá errado, tá acontecendo alguma coisa. E já me deu aquela coisa, aquele trem ruim, aquele aperto, e eu saí para fora, fui para o celular. Quando eu saí lá fora, que eu falei com a minha sobrinha, e ela foi e falou: tia, a senhora está sabendo o que aconteceu com a Gabriela? E quando ela falou aquilo, eu já imaginei, meu Deus, o que ele fez com ela? A gente ficou sabendo dessa forma. E a gente foi até no local e já saímos desesperadamente para buscar, né, informações, onde que era, porque até então eu nem sabia da residência, segundo agora que ela morava, né, com ele. E a gente pediu para a irmã dele, para ela mandar a localização, e ela mandou, a gente foi. Só que quando chegamos lá, já tinham levado o corpo e a gente foi em busca de, segundo informações, para onde teriam levado e atrás, né? É minha parente, né? De alguma forma era minha prima.
E eu pedi para ela, cadê as crianças? Ela falou que estava na casa do pai dela. E eu falei que eu queria ver as crianças, que eu queria ir lá. Meu esposo pediu para ela mandar a localização. Ela não mandou, ela não quis, porque ela falou que eu ia chegar fazendo escândalo, né? Porque as crianças não sabiam de nada, né? E eu ia chegar lá fazendo tudo isso, as crianças iam chorar, se desesperar, sendo que não foi isso que aconteceu. Porque os vizinhos passaram para a gente tudo o que tinha acontecido e os gritos que escutaram, os tiros que eles escutaram, a hora que ele saiu com as crianças no colo, então as crianças estavam junto e as crianças presenciaram, infelizmente. Elaine, vocês entraram na residência? Vocês chegaram a ver a cena do crime? Eu não entrei, particularmente eu não entrei porque eu não tive coragem, né? O meu esposo entrou, olhou. Eu não tive essa coragem de entrar, eu falei, eu não vou entrar. Alguns amigos dela, do curso que eu estava fazendo, técnico de enfermagem, eles entraram, relataram para mim como que estava, então eu não quis entrar porque para mim era uma cena muito forte, então eu não queria ter aquele momento gravado na minha memória, na minha mente, aquele momento ali da minha prima, naquela situação. Até então nem vídeo eu não quis ver, porque para mim... Só do meu esposo falar como que estava, como que era, eu falei, não quero ver e depois você me fala, não quero saber. E o que seu marido relatou sobre a cena do crime? Ele falou para mim assim, nega, lá dentro tá feio demais, tem muito sangue. Coisa feia, horrível. O sangue arrastado de um lado para o outro, tipo que ele arrastou o corpo dela do corredor entre a sala e o quarto do quarto para a sala, e lá ela estava caída, muito sangue, as sandálias, chinelinho das crianças jogado no chão, tinha os rastros da bota dele em cima do sangue. Aí parece, o que ele passou para mim, parece que eu pude entender que parece que eles tiveram uma briga, os dois, né? Assim, tipo, ela estava se defendendo, não sei o que houve lá dentro, mas o que ele passou para mim, eu entendi que mais ou menos, na minha mente, eu entendi que isso aconteceu lá dentro. Ela, por querer se defender, não sei, ele foi de forma mais brutal, mais agressivo, e aconteceu o que aconteceu. Elaine, nós recebemos mensagens dos seus familiares do Pará, dos familiares da Gabriele, relatando as condições que o corpo dela estava. Nós fomos informados que ela foi morta a tiros. Vocês acreditam nessa versão que ela foi morta apenas com os tiros ou ela foi agredida antes de ser assassinada? A gente acredita que ela foi agredida, né? Antes dela ser assassinada. Porque, segundo informações que passaram para a gente, o corpo dela nas costas tinha facada, os braços tinham rastro de faca, o rosto atrás da orelha, no pescoço. Você fala cortes de faca? Cortes de faca, nas costas e no braço. E o cabelo dela também é longo, comprido, estava todo picotado. Mas o cabelo dela sumiu e ninguém sabe o que aconteceu com o cabelo dela. Sumiu, simplesmente sumiu. Não estava na cena do crime o cabelo, então? Uma das vizinhas que estava relatou para mim, ela falou, eu falei, vizinha, você entrou lá? Ela falou, eu entrei, minha filha. Eu escutei os gritos, não tive como ajudar porque eu sou uma senhora de 75 anos, não tinha como eu ir ajudar. O que ele poderia fazer até mesmo comigo. Mas eu entrei lá dentro e eu vi o corpo dela no chão, ela de comprido, com as pernas trançadas e com o rosto, com a mão no rosto, tipo querendo defender, né, o rosto dela. Então, eu acredito que ela tenha pegado essa faca, não sei, né, isso é palavras minhas, às vezes para se defender do que ele estava falando para ela, teve alguma discussão e talvez ela quis pegar essa faca, né, e já que já estavam em briga, em crise, talvez ele tenha pegado e, né, ferido em golpes. Esfaqueado ela. Em golpes, esfaqueado. Vocês acreditam que ela foi torturada antes de ser morta? A gente acredita que sim, que ele fez isso. Devido a ele ser muito ciumento, né, doentio, até mesmo comigo que sou prima, ele tinha ciúme, com os primos ele tinha ciúme, então ele tinha um ciúme muito doentio, que ele
ele não demonstrava muito para a gente, para os parentes, né? Na verdade, ele tinha pouca convivência com os parentes nossos, né? Mas quando ele estava junto, ele não demonstrava. Sempre sorridente, tratando ela muito bem, mas só ela e ele sabia o que acontecia na casa. Lá no Pará, seus familiares receberam o corpo, infelizmente, da Gabriele. O que eles notaram no corpo? Chegaram a analisar o corpo dela para saber quais eram as condições? Lá no Pará, quando chegou o corpo, todos os familiares no caixão já perceberam na hora. O rosto estava totalmente desfigurado. Uma parte da cabeça dela estava amassada, tinha um caroço na testa dela, o maxilar dela estava tipo que estava quebrado, tipo que ele nocauteou, não sei. Talvez. E aí minha tia falou: filha, cadê o cabelo dela? A gente chamou funerária porque a gente queria ver, puxar um pouco da roupa, para ver o corpo como que estava, porque quando chegou lá, eles já perceberam que estava muito deformada. O rosto dela tinha o corte atrás da orelha, estava costurado. Então, minha tia teve essa curiosidade de saber tem mais coisa, então foi chamada a funerária para se podia ver, se podia mexer, e alguém foi lá e ajudou eles. Então, eles perceberam que tinha cortes, bastante ferida, bastante hematomas, estava costurado. Horrível. Horrível. Então, a gente só pede que a justiça seja feita.